Fala pessoal, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo para vocês aqui. O pregão fechou agora há pouco, né? E vou trazer para vocês, né, para falar sobre algumas coisas que aconteceu, né, no pregão de hoje e que para mim só confirma, né, a ideia de que o simples funciona, né, de que se você não inventar moda, né, se você não ficar querendo gourmetizar demais o mercado, as coisas acontecem, tá? E eu vou usar como referência duas situações, tá? De trades que aconteceram, né? Que foram possíveis. Uma delas eu até peguei, postei lá no meu canal, no meu Instagram, né? Se você me segue lá. E vou dar uma explicação bem breve para vocês, porém direta, e mostrar como o price action funciona, tá? E eu tô estudando agora uma possibilidade aí. Eu quero dedicar um pouco mais de tempo para gravar vídeo, né, para o canal, porque eu não tenho tanto tempo, e gravar algumas operações que eu faço e trazer elas, tá, em forma de estudo, né, gravar e depois comentar, assim como eu fazia no início do canal. Quem me acompanha do início sabe que era assim, tá? Porém eu não explicava tanto, né? Porque é complicado você estar operando e explicando. Mas vamos lá então, pessoal. Observe o primeiro movimento que o mercado faz. Ele faz esse movimento de fundo aqui e ele começa a corrigir. Aqui nós já percebemos que tem um interesse vendedor atuando sobre o preço. Olha como o mercado ele começa fazendo aí dois candles fortes, né, vendedores. Tudo bem, o mercado começa a fazer uma correção. O que nós pensamos? Tá, pensamos num possível ponto de venda para seguir essa tendência. E aí nós poderíamos ter, por exemplo, a retração de 50%. Nós poderíamos, tinha aqui também a região dos 119 mil pontos. Então era uma regiãozinha aí relativamente forte. Ó, um range. O que acontece? O mercado faz essa correção, porém ele não consegue buscar uma região interessante para venda. Tá? É o que eu sempre falo para vocês. Para você ter êxito, tá, dentro do mercado, você precisa unir as coisas. Não adianta, por exemplo, tá numa tendência de baixa, você quer vender em qualquer lugar, em qualquer região, não vai rolar, tá? Então o mercado faz esse movimento de baixa, aí ele começa a fazer essa correção aqui, tá? E aí ele para num determinado ponto e ele marca fundo, ó. Perceba como nós temos um fundo aqui previamente demarcado, mínimo ali do candle. Deixa eu colocar aqui, aí ó, mínima do candle 2 aqui forma um fundo. Beleza, nós sabemos o seguinte, se o mercado vier retestar esse fundo, pessoal, isso aqui é uma coisa básica, mas o base do price action é o que vai fazer você ganhar dinheiro, tá? É a base, se você não tiver a base bem aprendida, você não vai conseguir ter resultado. Então observa que o mercado ele começa a fazer um teste. Essa situação que nós estávamos na sala ao vivo, o que acontece? Candle 4 eu não gostei como ele fechou. Por quê? Porque ele não testou direito. Tá? A gente vê pouca sombra inferior. Agora o Candle 5 ele já testa bacana. Só que para mim seria o primeiro gatilho dos interessantes. Eu precisaria de mais confirmação. Um erro também que vocês cometem muito é ver um martelinho ali, um dojizinho e já querer entrar, já querer comprar, vender. E não é bem assim, pessoal. Nós precisamos esperar confirmações, porque se o mercado ele for buscar um movimento de alta ou de baixa, na maioria das vezes ele vai confirmar. Tudo bem, o mercado novamente volta a agredir fundo. Só que perceba que quando ele tenta romper o fundo aqui, por exemplo, candle 8, 9, são gatilhos, porém são gatilhos vendedores. Aí é onde que muita gente erra, eu até mencionei isso lá na sala. O cara vê candles assim, o cara quer me meter uma venda aqui. Ah, ele tá rejeitando, olha a sombra aí, pode vender que ele vai cair. E aí a pessoa esquece o básico, que é o quê? Não se vende fundo. Isso é coisa simples, porém muita gente muitas vezes esquece, quer vender rompimento, quer comprar rompimento. Não se faz isso, pelo menos na minha concepção não é o ideal. Ah, mas tem cenário que o mercado vai romper e vai embora, tá? Mas 90% mais ou menos dos rompimentos, eles vão se frustrar. Então se tem uma estatística tão inversa, para que eu vou ficar pegando os rompimentos? Não é melhor eu tentar pegar os pontos, por exemplo, de correção ou os pontos de quebra de estrutura para eu tentar comprar, como se diz, no talo? Então a gente vê candle 8, 9 gatilho até que a gente vê o 10 formando um candle mais interessante.
mostrando ali mais interesse comprador, e nesse momento aqui também estávamos na sala ao vivo. Dando aqui então uma possibilidade para quem quisesse arriscar, uma quebra de estrutura, visto que o mercado não renovava o fundo anterior, que era o fundo da tendência. Se o mercado está em tendência de baixa, pessoal, qual que é o objetivo dele? Renovar o último fundo. Qual que era o risco que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos aqui a região de mínima do dia, ó. Nesse ponto aqui, mínima do dia anterior. Deixa eu marcar certinho. Bem aqui. E se nós formos observar, o mercado ele fechou abaixo e abriu abaixo, então poderia testar e rejeitar. Tá? Mas teve pessoas, né, que decidiram pegar o trade com stop técnico e conseguiu uma parcial ali. Depois o mercado veio e tirou a pessoa no 0 a 0. Porém, por que eu decidi pôr esse título no vídeo, né, que o simples sempre vai funcionar? Sabe por quê? Muitos alunos, eles não estão na sala. Porém, muitos deles me mandam, né, ali no WhatsApp as operações da forma que eu tô lendo. Eu tô lendo ali, vendo as possibilidades, dali a pouco um tanto de gente começa a me mandar. Ó, o trade que eu peguei, trade que eu peguei, trade que eu peguei. Aí eu começo, né, a perceber que realmente o simples, né, ou seja, a base, ela funciona. E por que que tantas pessoas não têm resultado? Porque não tem a base. Acha que tem, acha que sabe. Ah, eu sei o que é um suporte, uma resistência, um gatilho, né, um pullback. Acha que sabe. Acha, mas às vezes confunde pullback com falso rompimento, às vezes confunde suporte e resistência fracos com pontos fortes, que é operar qualquer suporte e resistência, tá? Então essa aqui foi a primeira oportunidade. Depois o mercado ele marca fundo aqui, só fazendo uma contextualização. E aí ele começa a fazer uma correção. Nós tínhamos aqui, ó, ponto máximo de pullback, 50% do dia. Candle 20 rompe, Candle 21 devolve com gatilho, não confirma, porém vem retestar o último fundo. Aqui mesmo cenário anterior, se ele começa a segurar, eu poderia mensurar uma quebra, mas não aconteceu. Em termos de gatilho, ele quebra a estrutura, então agora eu estou consolidado. Por que, Arthur? Porque eu estava marcando máxima e mínima. O mercado fez um pullback lá no 50 do dia, voltou para agredir mínima e rejeitou. Então isso aqui me mostra que eu estou entrando num processo de consolidação. Evite trabalhar no meio. E aí o trade que eu peguei foi muito parecido. O mercado ele volta para essa região de fundo aqui, ó. E olha a rejeição que começa a aparecer. Aqui, e aí eu peguei um trade na vantagem aqui, tá? Coloquei meu stopzinho curto aqui, né? Fiz uma parcial, o mercado chegou a andar aqui da minha operação, poderia ter saído 360 pontos mais ou menos. Só que eu fiz uma parcial e eu até falei lá no Instagram. Eu não protegi, quer dizer, eu deixei meu stop aqui embaixo. Por que eu fiz isso? Sendo que eu sempre protejo. Eu tava positivo aqui do primeiro trade, bem positivo mesmo, tá? E aí o que acontece? Normalmente quando eu faço uma parcial, eu protejo o trade para não perder mais. Só que como eu tava positivo, eu falei, vou deixar meu stop aqui embaixo, porque eu vou fazer a parcial. Se ele voltar, eu saio no zero, mas me dá também mais espaço, talvez, para o mercado subir. E foi o que aconteceu. Ele pegou, voltou, eu saí no 0 a 0, tá? Não ganhei nem perdi. E finalizei com o lucro ali da primeira operação. Se eu travo, por exemplo, teria saído aqui, minha parcial deu 200 e poucos pontos, né? Que também não seria ruim, né? Agora eu vou colocar no mini dólar para mostrar para vocês uma situação bem parecida. Pô, Arthur, só quebra de estrutura? Pessoal, depende muito do cenário, né? Aqui, eu sempre falo para vocês, não sejam dependentes, tá, de setup. Ah, só opera contra a tendência? Ah, opera só a favor da tendência? Pessoal, nós não somos dependentes de setup, tá? Nós operamos leitura, contexto, tá? Então, todas as vezes, né, que nós buscarmos fazer um trade é porque tem uma leitura por trás daquilo, né? Ou seja, tem um objetivo. Eu só vou mostrar o dólar porque foi bem parecido com o índice. Perceba o movimento. Marca fundo. Volta para renovar, rejeita fundo, olha o tanto de confirmação aqui, mais um movimento aqui que chegou a dar 10 pontos, com um stop aqui na casa aí dos seus 7 pontos, 8 pontos mais ou menos, né? Ou seja, outro trade de parcial que daria para ter feito perfeitamente. Depois, lá em cima, olha a consolidação aqui. Ó, mercado rejeitando, confirmando rejeição. Olha o que nós tivemos, outro movimento de baixa. Ou seja, o mercado buscou a máxima do dia. Qual que é o objetivo dele, Arthur? Renovar a máxima. Se ele não renova a máxima, ele tenta renovar a mínima.
tenta. Você não sabe se ele vai renovar a mínima, tanto é que ele não renovou. Ele parou no meio e voltou. Porém, obviamente, a gente sempre vai tentar fazer parciais, né, para mitigar o nosso risco. Então, visualizem que quando o mercado testa essa máxima aqui e rejeita, automaticamente tem que ligar na sua cabeça o sentido de consolidação. Você não pode ficar, por exemplo, querendo marcar a perna aqui para caçar ponto de pullback. Ah, ele vai fazer pullback aqui. Não, tá consolidado, esquece isso. Por que eu tô falando isso para vocês? A base, entendam isso que eu vou falar para vocês, a base do price action é o que vai fazer você ser lucrativo, independente daquilo que você usa. Já falei isso, pode usar indicador, pode usar média móvel, pode usar o que você quiser, mas se a sua base não tiver alinhada, você não consegue. E, para mim, o simples sempre vai funcionar. Por que sempre, Arthur? Quer dizer que eu vou acertar sempre? Não. Lógico que não. Mas o simples, ele vai funcionar sempre no sentido de que você sempre, dentro da minha analogia e metodologia que eu passo para os meus alunos, você sempre vai buscar trades com risco-retorno positivo. Então você vai errar trade sim, mas no médio e longo prazo você vai conseguir sobressair as suas operações positivas das suas operações negativas, porque a média delas vai ser maior. E os padrões que o mercado faz se repete, seja no mercado direcional ou no mercado em tendência. Ele sempre vai repetir os mesmos padrões. Porém, você vai ter dias, por exemplo, de mercado extremamente travado. Ó, como esse dia aqui. Você vai ter dias, por exemplo, de mercado direcional. Você vai ter dias, às vezes, de mercado, ó, bem mais direcional, como nesse dia aqui, ó. Olha como esse dia despencou. Ó, olha os movimentos do preço. Olha como cai forte o mercado. Então, tudo vai o quê? Do dia que o mercado está formando. Porém, os padrões eles vão se repetir. E se a sua base estiver forte, se a sua base estiver bem encaixada, eu tenho certeza que os resultados acompanham isso. Por isso que eu falo para vocês, estudem, tá? Não ache que os resultados vão vir de você simplesmente permanecer fazendo a mesma coisa sabendo que aquilo não está dando certo. Ou seja, você precisa melhorar. Você precisa ajustar algumas coisas. E aí que vem a parte mais importante, que é o estudo, né? E, obviamente, né, eu tenho uma mentoria, para quem não sabe, né, eu estou me acompanhando agora, onde eu ensino todo o meu operacional, toda a minha leitura. Se você tem interesse de fazer parte, né, dessa turma, tem o link na descrição aí, é só clicar que você terá maiores informações. E eu vou finalizando por aqui. Mais uma vez, espero ter ajudado, né, quem me acompanha. Tô preparando então, né, esse projeto aí para gravar algumas operações e trazer para o canal como forma de estudo, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, valeu!